O primeiro ponto que a gente está no segundo ano de Copa do Brasil, né? Nesse formato em que as equipes chamadas biônicas, né? As equipes que tinham a vantagem de largar mais à frente, elas estão entrando agora de maneira mais antecipada, numa terceira fase. O que no ano passado a gente já viu determinados favoritismos não prevalecerem, né? E para mim o maior feito do ano passado, o CRB eliminar o Palmeiras, jogando lá no Allianz Arena, né? Grande partida lá do Diogo Silva e que a equipe alagoana acabou avançando. E a gente teve um bom desempenho, o próprio Vitória eliminando o Internacional, uma equipe da Série A e tudo mais. E aí fica essa dúvida. Embora haja determinados favoritismos, a gente sabe que a Copa do Brasil agora ela ficou mais próxima das suas raízes, né? Com aquelas situações de equipes de menos investimento, talvez conseguindo superar uma equipe de maior orçamento e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto é esse. A gente pode ver de novo nessa temporada equipes consideradas favoritas caindo pelo caminho. Uma delas, por exemplo, e é um duelo de Série A, vai ter o duelo de um campeão de Copa do Brasil contra um não campeão. E aí você poderia imaginar, então quem é o campeão? É o Juventude. O não campeão é o São Paulo. Então, se é pela carta... Maestro, já começou. Não, eu só estou dizendo. Porra. O Maestro vai concordar comigo, ele vai respeitar quem. Mas você tá certo. Tem uma Copa. Veja só, esse confronto tem uma Copa do Brasil em campo. Assim, tem 3 mundiais. Não é onde você campo, pensa. Tem 3 Libertadores, tem 6 Exatamente. Mas Copa do Brasil tem uma. Tem uma Copa do Brasil. É verdade. E se tem um time, o Cássio sempre cita isso, né? Se tem um time que sabe jogar a Copa do Brasil, é também o Juventude, né? A Juventude sempre faz boas campanhas. Então, assim, vamos lá. O São Paulo tem um fantasma, né? Assim, o São Paulo, ele pode não ter conquistado a Copa do Brasil nos anos 90, pode não ter, né? Sei lá se ia ganhar, porque priorizou competições internacionais naquele momento, até campeonatos estaduais em algum momento, enfim. Mas, com o passar do tempo e não conseguindo de nenhuma forma jogar, depois, na década seguinte, ele não podia jogar porque ele estava na Libertadores, ou seja, tem aquela regra. Mas, querendo ou não, tem muitas participações. O São Paulo na Copa do Brasil nunca ganhou. Eu acho que hoje é um fantasma do clube, é um incômodo. O Palmeiras tem vários. Por exemplo, o Palmeiras tem a Copa São Paulo. O Palmeiras tem a Copa São Paulo de Juniores, para ter ideia. E os caras ganharam. O Mundial, porque os 3 rivais já ganharam o Mundial e o Palmeiras ainda não ganhou o Mundial nesse formato de 60 para cá. Então, mas eu acho que o São Paulo tem um fantasma dele, e é esse. Exatamente. Mas assim, aí falando um pouco aqui sobre os duelos dos nordestinos, o clássico, né, o duelo aí nordestino entre Fortaleza e Vitória foi muito bom, acho que para ambos. O Fortaleza, porque não vai ter... O Fortaleza vai ter uma maratona de jogos, né, o Fortaleza e o Ceará também, mas o Fortaleza vai ter viagens para a Argentina, para o Peru, e em meio a isso vai ter a própria Série A, final de campeonato cearense que vai entrar, né, assim também como para o próprio esporte, mas o esporte não tem Copa do Brasil. Então, para o Fortaleza, você vai ter ali uma maratona de jogos com viagens, atravessando ali o Brasil inteiro e até fora do Brasil, tendo que conciliar com competições importantes. E pegou um adversário onde a logística para chegar até Salvador não é ruim, por exemplo, se fosse enfrentar o CSA, se fosse enfrentar o Altos do Piauí, que até já jogou lá esse ano e acabou empatando, teve dificuldade por conta do gramado. Então, poderia ser um jogo, talvez, que prejudicasse um pouco o Fortaleza, mas devido a esse favoritismo, jogar no gramado até bom mesmo, né? O Barradão tá com um gramado bom. Eu acho que esse foi um ponto importante para o Fortaleza. Pelo lado do Vitória, poderia, talvez até o lado melhor, poderia até se desenhar um clássico, né? Como aconteceu no ano passado para Ceará e Fortaleza. Porque, digamos, meio que equipara, né? Devido a toda a história, mesmo o Bahia estando numa Série B, poderia ficar até melhor para o Vitória, até mesmo porque já nessa temporada conseguiu fazer um bom jogo diante da equipe do Bahia. Os outros duelos, o Ceará, dessa questão que o Cássio mencionou, né? A equipe do Tombense não vai poder usar o seu estádio, porque o seu estádio, se eu não me engano, comporta menos do que 10 mil, ou seja, eles vão ter que buscar um outro gramado, né? Um outro estádio para receber esse jogo, para cumprir exatamente ali a limitação de 10 mil, o que pode também ajudar o Ceará. E o Ceará também está envolvido nesse calendário maluco, juntando Sul-Americana, juntando Série A e também a própria Copa do Brasil. Os demais, aí eu considero que ficou mais complicado. Embora o jogo do CSA, que é contra a equipe contra o do América Mineiro, né? É aquele duelo interessante. Curiosamente, a gente vai ter um duelo aí de ex-Fortaleza, né? Oswaldo de um lado, Wellington Paulista do outro.
E é é um o dos confronto. poucos duelos esse que o pote 2 olhava assim, ó, acha que tem chance. Porque o time do América Mineiro, pô, o time de Libertadores, de fase de grupo. Sim, Mas exatamente. é um dos poucos jogos sociais. Se for esse, talvez. E no caso do América, porque ele vai estar Com muitas estrangulado no competições. calendário. Isso, o calendário do América vai também ser bem puxado e é uma boa oportunidade para o CSA também conseguir fazer história, né? De avançar mais à frente. A equipe do CSA que também, nos últimos anos, tem fracassado muito na Copa do Brasil. E aí os demais aí basicamente entram como franco-atiradores, né? O caso do Altos contra o Flamengo, o próprio da Juazeirense contra o Palmeiras. Qual o outro aqui que eu pulei? O 1, 2, 3, 4, 5. O Bahia contra o Azuris, que é exatamente favoritismo, como o Cássio mencionou. Mas poderia ter tido mais, né? Alguns clubes, incluindo os próprios pernambucanos, que realmente decepcionaram muito na competição, ficaram pelo caminho e aí são 7 representantes. Já temos garantido um nas oitavas de final, que é o vencedor entre Fortaleza e Vitória. Vamos agora saber se aí 2 ou 3 ou até mesmo outros 5 aí possam confirmar também a classificação para a próxima fase. Falando nisso, da próxima fase, lembrando que, como eu já tinha dito aqui, né, que todo mundo ganhou R$1.900.000 nessa. Quem passar ganha R$3 milhões. E nas oitavas, essa fase agora é a terceira, né? A próxima fase, a quarta fase, corresponde às oitavas de final. Nem sempre as oitavas de final foi na quarta fase. Há uns anos atrás era até diferente. Alguns anos atrás as oitavas era a quinta fase. Aí cortaram, a Copa do Brasil foi até encurtada. Lá na primeira Copa do Brasil, as oitavas de final era a segunda fase. Então, assim, independentemente de dizer qual fase mas falar oitavas de final, ou seja, os 16 melhores, que aí fica 16, 8, 4, 2, campeão. Entre os 16 melhores nas oitavas de final, que será a próxima fase, Minhoca já trouxe a informação que um nordestino já está garantido, né? Ou Fortaleza ou Vitória. E de 1989 até 2021, né, nesses 33 anos de Copa do Brasil, o Nordeste emplacou 103 presenças nas oitavas de final. Isso dá 19,5%, é bastante coisa, é um quinto das 528 vagas na história da Copa do Brasil. Nesse histórico todo, os 9 estados já conseguiram ter representantes nessa fase, os 9 estados do Nordeste, a gente está falando sobre o Nordeste, e são 25 clubes diferentes. Falando aqui rapidamente o ranking de participações nas oitavas, nas oitavas de final, que é a fase onde quem avançar agora chegará. A liderança dividida por Vitória e Bahia 17 vezes. Em terceiro lugar, também é dividido por Sport Fortaleza por 10 vezes. O Sport nos últimos 10 anos, o Sport chegou uma vez nas oitavas, que foi em 2017. Depois é só fiasco, inclusive nos últimos anos, com 4 vezes caído na primeira fase. E já o Fortaleza, ele vem sendo o contrário. O Fortaleza ele vem somando oitavas de final nos últimos anos. E agora está com 10. Se eliminar o Vitória, o Fortaleza passa o Sport, né, nesse ranking. Com 9 vezes, e na quinta colocação, Ceará e Náutico. Mesma situação, o Ceará vem chegando nos últimos anos e o Náutico meio que deu uma estacionada. Em sétimo lugar, o Santa, que aí ele tem uma estatística bem cruel. O Santa é o time do Nordeste que mais vezes chegou nas oitavas sem nunca ter passado dela. O Santa chegou 8 vezes às oitavas e morreu ali em todas elas. O Vitória, por exemplo, o Vitória chegou 10 vezes nas quartas, o Bahia chegou 7, o Sport chegou 5, o Fortaleza chegou 2, o Ceará chegou 6, meia dúzia, e o Náutico chegou 2 vezes e o Santa nenhuma. Mas voltando para a Copa do Brasil, enfim, são 25 times lá. Quem quiser dar uma olhada no blog, tem um ranking completo disso aí. E nesse caso, eu acho que assim, especular quantos nordestinos podem passar, um já está garantido. Eu acho que já estava aqui engatilhada. Então, tem 2 favoritos, né? Eu acho que. Pode seguir daí mesmo, pode, claro. Pô, um já está garantido nesse pote. Os outros 2 do pote 1, acho que eles são bem favoritos nos seus. O Bahia, como já foi dito, e o Ceará tem todas as condições, sobretudo com o treinador que contratou hoje, a gente vai abordar daqui a pouco. Ou seja, foi caro, viu? Mas foi caro, mas trouxe mas caro é treinador ruim, talvez, né? Talvez seja. Talvez funcione também. Então, o Ceará tem essas condições. O Altos eu não acho. Não. O Altos não tem. Se for, uma zebraça. Assim, se o Altos eliminar o Flamengo, é uma zebra, muito, muito grande. Juazeirense também não. Deixa eu até colocar a lista para ver se está faltando alguém aqui. CSA com o América Mineiro a gente achou um cenário até possível, né? Mas era esse jogo que estava faltando. Então é isso. Dos 6 confrontos que tem nordestinos, porque um deles é entre 2 nordestinos, dos 6 confrontos,
3 eu acho que o nordestino passa. Um é óbvio e os outros 2 também. O CSA com a América é o jogo que eu acho que você olha a oportunidade, mas eu não acho que o CSA vai tirar o América. Assim, a gente fala muito aqui, a gente fala da Beto Nacional, na Beto Nacional eu não apostaria nisso, eu apostaria na classificação da América. É maior, né, pro CSA. E, aliás... Mas está muito mais próxima do que a de Juazeirense e de Altos, certamente. Só um detalhe que aí tem a ver mais com essa questão das fases mais adiantadas que o Cássio mencionou. O Sport está a 2 jogos, né, de chegar na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Se for campeão da Copa do Nordeste, o trauma da primeira fase, Celso, vai estar resolvido. Aí viraria outro trauma. Eu vou até citar o trauma que pode acontecer se, que é difícil, mas se o Sport ganhar a Copa do Nordeste. O Sport irá à terceira fase. Pelo menos ele iria para o pote 1, ou seja, porque o campeão do Nordeste ele vai automaticamente para o pote 1, não é só ranking. Não, é ranking. Tanto é que o Remo, que é campeão da Copa Verde, ele foi para o pote 2. Verdade. Então esqueça o que eu estou falando. Então o Sport pode ser o campeão da Copa do Nordeste e ficar no pote 2, aí é tromba. E aí qual é a questão? E aí não muda não, é a questão que eu ia falar. Mas conta como quebra de tabu, maestro? Veja, é exatamente o que eu estou querendo dizer. É outro tabu, porque o Sport foi eliminado nas últimas 4 vezes na primeira fase. Mas, na verdade, o Sport veio de 5 eliminações seguidas na Copa do Brasil. Porque antes dessas 4, ele perdeu para o Ferroviário na segunda fase de 2018. Ou seja... Inacreditável, pô. Inacreditável. Se ele ganha a Copa do Nordeste, se ganha, vai para a terceira fase e cai na terceira fase, seriam 6 eliminações. Meu irmão, é uma bizarrice tão grande assim, você ser eliminado 6 vezes seguidas na Copa do Brasil. É um papel de coadjuvante. Eu não vou nem citar o time porque é até uma maldade, o time está dormindo na hora dessa. Mas assim, é um papel de coadjuvante num nível muito grande se acontecer um negócio desse. Mas é possível. Mas aí, Cássio, até para... Não. Até para contextualizar, quando o Cássio mencionou dessas 10 vezes que o Fortaleza chegou nas oitavas, 2 delas foi em anos seguidos, quando ele foi campeão da Série B e depois campeão da Copa do Nordeste. E ele caiu exatamente no primeiro confronto das oitavas de final. A primeira vez para o Atlético Paranaense e depois caiu para o São Paulo. Porque então, assim, ali era melhor ainda. Ali o cara avançava mais longe ainda. O cara passou, isso, o cara chegava. Hoje está largando. Já largava das oitavas. Não, mas das oitavas. Mas você larga, ou seja, hoje você larga entre os 32 clubes, ali já largava entre os 16. Pô, o cara teve time que foi campeão da Copa do Brasil jogando 8 vezes. Pô. Foi o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando foi campeão no ano seguinte, ele já largou das oitavas, nem fez grandes jogos e foi campeão. O Cruzeiro, na verdade, foi as 2 situações, porque no primeiro ano ele largou lá da primeira fase. Lá dos boxes, e no outro ano largou e ganhou nas 2 ganhou as 2 edições. Isso. Mas, só para encerrar se o preço for... eu não... Repetindo, esse eu não acho, não. Eu acho que o Fortaleza é favorito. Mas se o preço for esse, tá tranquilo, viu? Se o preço for cair na terceira fase, só deixando claro. Assina agora. Eu tô procurando o lápis, é porque não tem lápis aqui. Faz tempo que... Toma uma caneta, mestre, porque lápis apaga. Toma caneta. Foi 2017 a última vez que o Sport jogou 2 jogos, assim, uma fase em 2 jogos da Copa do Brasil? Não, os 2 jogos foram jogos únicos. Não foi de volta nenhum. Não, eu sei, mas qual foi a última vez? 2016, então? Não, que teve um ida e volta. O ida e volta, um jogo em ida e volta numa fase. 2017 com Botafogo nas oitavas de final. Foi o que eu falei. Desculpa, eu estava entendendo 2018, por isso que eu falei que tinha sido... Pensei que fosse Santos e Ferroviário. Me confundi o ano. Então é isso, velho. Se o preço for esse, tá pago, viu? Mas eu não... Tá pago, assim. Mestre, e essa mensagem aqui que a gente recebeu? Vê. Verdade, o Sport tá uma vergonha na Copa do Brasil. Porém, vocês, comentaristas amadores, procura aí quem é o time nordestino mais tradicional na Copa do Brasil, quem chegou à mais final, tem título. Você, mestre, é anti-esporte. Você é anti-esporte. Thiago Almeida tem toda a razão. Eu também. A galera é uma resenha, velho. A galera é uma resenha, companheiro. Thiago, procure saber, Thiago. Procure saber como...